Rosa, sejam bem-vindos ao SEI. Hoje é dia da gente falar de atualidade e vamos falar sobre um assunto muito pertinente, que é a aproximação entre a Rússia e a China. A gente tem percebido, pessoal, os relatórios internacionais falarem hoje sobre uma divisão geopolítica muito importante do mundo. Na Guerra Fria existia um modelo chamado bipolar, que com o fim da União Soviética e o predomínio do capitalismo em nível global, a gente passou a chamar de ordem multipolar, onde vários polos de poder passaram a se desenvolver. Esse capitalismo se tornou fluido, se tornou desterritorializado, porém, com o tempo, a gente começou a perceber um novo conflito se enumerando. É o chamado conflito Norte-Sul, onde os países centrais começam a se contrapor aos chamados países periféricos, aqueles mais pobres. Só que os países periféricos, dentre eles, existe um grupo em ascensão, que são chamados países emergentes, que começaram a tomar conta de vários cenários na economia internacional. Destaque na produção, destaque no comércio, destaque em decisões políticas, destaque inclusive em vínculos. E dentre esses países emergentes, pessoal, existem dois que começaram a realizar uma aproximação muito grande em termos geopolíticos. E a gente dá um destaque a eles, que é a China, maior economia produtiva do mundo e segundo PIB do planeta, e a Rússia, que é uma das maiores potências militares do planeta, maior território do planeta Terra, país bicontinental e que apresenta um passado de inimizade com o Ocidente. Hoje, devemos entender o seguinte, não se guia mais uma bipolaridade entre capitalismo e socialismo, esqueçam disso. O cenário internacional ele é capitalista, porém temos hoje dois lados de uma mesma moeda. Um lado que representa potências tradicionais e um lado que representa potências que querem um lugar ao sol, que querem o espaço. Essa história você já viu na Primeira Guerra Mundial, você já viu na Segunda Guerra Mundial, você já viu na Guerra Fria. E é claro que a sua pergunta do outro lado é, então estamos começando uma terceira guerra mundial? É muito improvável. Muito improvável porque nós temos uma economia hoje fortemente interrelacionada. Uma guerra direta entre superpotências hoje acarretaria numa crise internacional tão grave que mesmo quando você atinge o seu inimigo, você se prejudica. E isso acaba sendo bastante catastrófico em termos capitalistas. Logo, o que acontece é uma espécie de jogo de poder. Existem dois lados dessa mesma moeda. O lado tradicional, que já vimos em aulas anteriores, representado pelas potências tradicionais, e Rússia e China trazendo para si os BRICS, trazendo para si os tigres asiáticos, trazendo para si países da Ásia Central, numa grande esfera de poder, numa relação muito íntima entre os dois. Após a ruptura da Rússia com a União Europeia em 2013, devido à questão da Ucrânia, lembramos que a Rússia vai anexar a Ucrânia ao seu território, parte da Ucrânia, né, que é a Crimeia, né? A Ucrânia era a dona da Crimeia, a Rússia vai anexar a Crimeia, isso vai gerar uma instabilidade entre ucranianos e russos. Quando você tem essa ruptura de relações com a União Europeia, a Rússia se volta muito mais para o Oriente e começa a abraçar a China com muito mais intensidade. A China passa a comprar a produção de gás natural do Mar Negro que a Rússia fornecia à União Europeia, passa a comprar uma série de produtos tecnológicos que a Rússia oferecia, armamentos. Isso criou uma série de vínculos, de interrelações. Hoje existem parcerias entre Rússia e China no viés militar. Eles produzem armas em conjunto, produzem equipamentos, mísseis em conjunto. Existem parcerias no nível tecnológico. Hoje empresas como a Lenovo, como a Huawei, como a Kaspersky realizam pesquisas científicas de informática juntos, tanto em hardware quanto em software, fazendo com que haja uma maior independência em relação ao Ocidente. Existe inclusive, pessoal, um projeto de criação de ferrovias, criação de vias expressas entre os dois países e, pasmem, até uma universidade internacional. Na cidade de Shenzhen, na China, está sendo implantada a primeira universidade internacional sino-russa, que vai ensinar chinês para os russos e russo para os chineses, aproximando eles em uma série de cursos ligados à engenharia, ligados à agricultura, ligados ali a planejamento estratégico. Então hoje, é claro, a gente não vai dizer que esses caras estão se anexando, mas eles estão se aproximando num nível muito grande, criando uma economia altamente fortalecida e cada vez mais independente do Ocidente. Aliás, esse é o grande projeto chinês, né, pessoal? Até 2050, ter 60% do PIB do país vindo do seu próprio mercado interno. E a Rússia parece acompanhar essa tendência, né? Então, lamentavelmente, a retórica de integração que os anos 90 pareciam anunciar, hoje isso cria uma territorialização do espaço, uma reterritorialização, podemos dizer assim. A Europa cada vez mais isolada, os Estados Unidos com a doutrina Trump cada vez mais isolados também, e hoje China e Rússia também com o seu próprio grupo, também com seus próprios interesses e as suas próprias relações. Então esse é um fenômeno, pessoal, que eu apostaria num gabarito para os concursos, que seria a antiglobalização.
Ou seja, um retrocesso dentro do processo de globalização, onde a economia ela até continua bastante integrada, porém hoje com uma resistência muito maior do que acontecia há 10 ou 20 anos atrás. Perfeito? Fique ligado nessas sutilezas, nessas entrelinhas, que elas são importantes para as questões de prova. Galera, curte a gente no Facebook, se inscreve no nosso canal do YouTube, compartilha esse vídeo, curta esse vídeo, faça parte da interação com o sistema de ensino integrado que é o SEI. Vem fazer parte da família SEI. Um forte abraço.